Bem-vindo a todos ao canal Secreto de Investigação Bíblica. Esse canal nasceu da minha vontade de falar sobre a Palavra de Deus com quem tem interesse. A gente faz estudos na Bíblia querendo saber a Palavra de Deus, sabendo o que Deus tem para falar para a gente. E algumas dúvidas surgem. Então, nesse caminho, a gente faz a pesquisa e descobre algumas coisas, alguns segredos de Deus. Então, o meu objetivo aqui é, para quem ama a palavra como eu, dividir o que eu aprendi. Uma das primeiras dúvidas que a gente tem é por que Deus, porque Jesus, ou Yahshua, como alguns falam, nome hebraico, por que ele falou das 10 virgens? O que seriam as 10 virgens? Então, nas minhas leituras eu acabei descobrindo algumas coisas, algumas correlações que eu vou dividir com vocês, que está nesse quadro. Aos amigos que estão vendo esse vídeo, senti a necessidade de fazer um tutorial para a gente saber o que a gente está descobrindo nessa parábola das 10 virgens. Então, o que eu pretendo demonstrar aqui nesse estudo com a Bíblia é mostrar que as 10 virgens estão inseridas dentro de Apocalipse. Então, no livro de Apocalipse fala das 10 virgens. Eu vou mostrar durante o estudo onde elas se aplicam. As virgens representam um momento definido dentro das 7 igrejas. Ou seja, Jesus, quando deu essa parábola, estava localizando a igreja no tempo. E durante o estudo eu também vou demonstrar isso. Mostrar a relação desta parábola com outras parábolas. A gente, ao estudar a parábola das 10 virgens, vai ter um pouco de dificuldade de entender ela, se não prestar atenção no que Jesus está falando, através de outras parábolas. E durante o vídeo eu vou mostrar essa relação. Apontar quem são as virgens. No texto de Apocalipse a gente já pode apontar quem são as virgens, localizar elas no tempo e entender o que cada uma faz. E por último, diferenciar as virgens prudentes das virgens insensatas. A gente vai, nesse estudo, saber o que Jesus queria dizer com prudentes e com insensatas. O primeiro segredo que a gente tem que entender é o de Apocalipse 1:20. O que está escrito em Apocalipse 1:20? Lá diz, as 7 igrejas são os 7 candeeiros. O que? As 7 igrejas são 7 candeeiros, ou seja, castiçais. A gente sabe, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses candeeiros que são castiçais, que seguram a vela, seguram a luz, eles representam cada um uma igreja. Cada uma delas está escrita em Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ok, então eu descobri que cada uma representa uma igreja e que elas são castiçais. E depois o que eu descobri? Eu descobri, por exemplo, em Apocalipse 2:5, que Éfeso vai ter o candeeiro dele removido se não se corrigir. Então, outra situação? Em Sardes, eu também descobri que se eles não se recuperarem, não se arrependerem, eles não vão ver a chegada de Deus, do Messias. Então eu percebi o quê? Que ali havia uma ruptura, em Apocalipse 3. E eu fiz mais alguma procura e eu percebi que as virgens, 5 são prudentes e 5 são insensatas. É engraçado que, lendo a Bíblia, ali em Mateus 25:1, um pouco antes, em Mateus 24:45 e 24:48, Jesus explica quem são os servos bons e quem são os servos maus. Servos bons são aqueles que se mantêm servindo ao seu Senhor esperando a sua vinda. E os servos maus são aqueles que começam a beber, a se embriagar com os demais. Então, pela lógica do texto, o que ele começa explicando? Uma divisão dos seus servos. E na sequência ele explica as virgens. Então, 5 virgens prudentes,
são servos bons. E os 5 servos insensatos, né, os 5 servos maus, são as virgens insensatas. E como eu falei para vocês, em Apocalipse 11:14, fica bem explícito que há uma ruptura, como estava em Sardes, na igreja de Sardes, capítulo 3:3 de Apocalipse. Mas eu vou ler Apocalipse 11:4. São estas as 2 oliveiras, ou os 2 candeeiros, que estão diante do Senhor de toda a terra. Então repara que há uma diferenciação desses 2 candeeiros dos demais. Assim eu fico entendendo que aqui, nesse intervalo aqui, há uma separação que o próprio Senhor fez. Uma separação em Mateus e outra separação em Apocalipse 11:14. Tá? Partindo daí, a gente já sabe que ele começou a explicar servos bons e servos maus, e depois virgens prudentes e virgens insensatas. Tá? Para quem não sabe, as virgens estão no capítulo 25:1. O que mais eu preciso acrescentar aqui para a gente saber o que houve? Apocalipse 14:4. Apocalipse 14:4 quer dizer, está escrito assim: estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para ser primícias para Deus e para o Cordeiro. Então aqui fica bem explícito que Deus chama esses 2 candeeiros, ou esses 2 castiçais, de virgem. Então, tudo que eu falei até agora tem relação. E por que eu chamei os servos bons e os servos maus de chamados? Aí a gente vai ter que ir até Apocalipse 17, versículo 14. Lá diz assim: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados eleitos e fiéis. Os chamados, eleitos e fiéis. Se você ler o texto na Bíblia, vai ver que tem uma vírgula ali. Os chamados, vírgula, os eleitos e fiéis. São 3 vírgulas. Então o que acontece? Por associação, aqui estão os eleitos e os fiéis. Tá? E os chamados são estes 5 aqui. Aqueles que se prepararam até esse momento, esperando o Senhor, e os insensatos que acabaram ficando por aqui. 25:1 de Mateus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que as virgens estão à espera do noivo. Quem seria esse noivo? Eu entendo que é o Messias. Mas, além dessa referência, em que outro lugar a gente escuta falar sobre essas virgens, para a gente saber mais sobre elas, além do fato que ela está esperando o noivo? Então, nas minhas leituras da Bíblia, eu cheguei em Coríntios, 2 Coríntios 11:2, onde o apóstolo Paulo diz: devemos nos preparar para nos apresentarmos a Cristo como uma virgem pura. Ora, então cada um de nós aí que crê em Cristo, que crê no Messias, aparentemente tem que se preparar como uma virgem para esperar o Messias, a sua volta. Então, continuando a minha pesquisa, o que eu descobri? Que Jesus estava no assunto, e um pouco antes dele falar das virgens, em Mateus 24, 45 ou 48, ele fala sobre servos bons e servos maus. O que eu acho interessante é que às vezes a gente lê a Bíblia de um ponto para o outro e não se apercebe do que está um pouco antes. O que ele quis dizer com servos bons e servos maus? Ora, servos bons e servos maus são todos servos do Senhor. Então todos eles têm uma certa similaridade com a Virgem, pois todos eles têm que esperar pelo Messias. Deus chama as suas 2 testemunhas
de virgens. Eu entendo que quando ele chama essas duas testemunhas de virgens, ele está associando elas às igrejas. Continuando, a outra referência de virgens acontece em Apocalipse 14:4, onde ele chama aqueles que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens, estes seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Ou seja, então, quem segue o Cordeiro, de uma certa forma, é considerado também virgem. Então, se a gente for fazer uma síntese, a princípio, o que a gente pode dizer? Que os servos bons são virgens prudentes, e os servos maus são virgens insensatas. Ok, e se a gente descobriu que Jesus considera virgens duas testemunhas, e ele chama as duas testemunhas de candeeiros, onde é que ele fala de candeeiros? Agora fica um pouquinho mais difícil, mas eu vou explicar. Apocalipse 1:20, Jesus nomeia as 7 igrejas da Ásia, que estão aqui representadas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que mais que ele faz nesse texto de Apocalipse? Em Apocalipse 2:5, para não haver dúvida que os castiçais representam as igrejas, ele diz que vai remover Éfeso se eles não se arrependerem. Em Apocalipse 3:3, que é a igreja de Sardes, ele também orienta que se eles não vigiarem, ele virá como um ladrão e eles não saberão que hora ele virá. Então, eu percebi aqui que além das virgens representar os castiçais, há uma ruptura em Sardes para Filadélfia. O que isso quer dizer? Eu entendo que aqui, neste momento, os servos bons são as virgens prudentes. E conforme você vai lendo cada igreja, existe uma promessa, e para quem não vencer, não há promessa. O que a gente pode entender com isso? Que esses daqui que não vencerem, que não obedecerem a Deus, ficarão para a posteriori. Então, servos bons são virgens prudentes, são os vencedores. Os servos maus são virgens insensatas que ainda não venceram. Mas aparentemente, quem não venceu aqui vai ser transferido para a época das duas testemunhas. Por que insensatas? Porque não perceberam o acontecimento de cada época e possivelmente perderam a chance de servir ao Senhor. É isso que eu entendo. Acho que esse vídeo explicou bem essa parte do estudo.